Alô galerinha, eu sou o Andrew e no episódio de hoje vamos falar sobre ISO, um dos 3 pilares da fotografia. E se não assistiu o vídeo introdutório sobre esse assunto, vai lá e assiste, porque o que eu falei lá eu não vou falar aqui, certo? E aqui eu vou aprofundar mais sobre ISO e nos próximos vídeos, para te saber, vão ter mais um vídeo sobre obturador, outro sobre diafragma e também um sobre fotometria. São elementos importantes para a gente saber tirar bem a nossa foto. Lembrando também que por mais que o assunto aqui seja vídeo, é importante a gente entender os princípios da fotografia, porque os nossos vídeos são feitos de fotografias. A gente precisa aprender e entender essas bases para que a gente possa reproduzir o melhor da fotografia no nosso vídeo. Luz, câmera e Producena. Primeira coisa, a gente precisa saber que o nosso sensor tem tudo a ver com o ISO, porque o sensor é uma chapinha que ele percebe a luz e que ele escreve a nossa foto, que ele determina o que está sendo visto e como ele vai ser finalizado ali como um arquivo, né? Não como, esquecendo a pós-edição, né? Que ainda teria depois. Ele constrói o nosso aglomerado de informações, que seria o nosso arquivo RAW, a partir do que ele percebe da descrição da luz. E quem controla a sensibilidade dessa luz, se ele está recebendo muita ou pouca luz em relação ao que está vindo, é o ISO. E esclarecendo o que é ISO, né? ISO não é uma palavra só, é uma sigla, significa International Standard Organization. Palavrão esse, né? Enfim, mas ele serve para medir ali a sensibilidade do nosso sensor. Vamos imaginar que o nosso sensor está dentro de uma caixa. Se tu viu o nosso primeiro vídeo introdutório, sabe que eu dei um exemplo lá da experiência de uma caixa como sendo um experimento de fotografia, né? Como gerar uma fotografia. Vamos pensar que o nosso sensor está dentro de uma caixa e que tem uma portinha ali vedando para que ele fique totalmente no escuro. E o ISO vai determinar o quão sensível ele vai estar para essa luz que vai entrar. Falando também um pouco de sensor, existem os sensores cropados e os sensores full frames. Os cropados têm um baixo aproveitamento da luz, ou seja, ele tem um tamanho X dele, só que ele recebe luz, ele pega aí toda a informação que está no meio dele, não usa todo o sensor para gerar nossa fotografia, né? Ele usa só parte dele para gerar, o que na maioria das vezes nos dá uma sensibilidade de ISO muito fraca, né? O nosso ISO não é muito bom e acaba gerando os probleminhas que a gente vai falar mais adiante, né? Que é o ruído. Quando o sensor ele é full frame, ele é inteiro, ele consegue aproveitar melhor a luz. Ele usa todo o sensor para captar nossa imagem, isso significa mais nitidez para a nossa foto ou para o nosso vídeo. Então sim, o sensor tem a ver com a qualidade da nossa foto e com o ISO também ser melhor. Então se o sensor é full frame, com certeza o ISO é melhor. Mas também não é uma regra. A Sony, por exemplo, tem câmeras com sensor cropado cujo ISO é muito bom. Mas enfim, qual é o grande problema desse ISO? Por que eu não posso usar ele muito? Porque é esse o grande dilema. Eu preciso de um ISO bom. O que é um ISO bom? O ISO bom é quando tu consegue usar ele em grandes quantidades sem gerar ruído. E para que a gente precisa gerar grande quantidade? Quanto mais sensível está o nosso sensor, ou seja, quanto maior o tamanho, o valor de ISO, mais luz nós vamos ter na nossa imagem, né? É como se fosse uma iluminação artificial, quase isso, assim, porque não está entrando mais luz, mas o sensor percebe mais luz. Então essa percepção, quando se dá de forma muito grande, né, um número muito grande de ISO, é grande possivelmente que vai gerar grande ruído, que é essa imagenzinha que eu estou te mostrando agora, que parece que é um granuladinho que fica ali no fundo da imagem, se tu não sabe o que é, que parece para muitos, né, que estraga a imagem. E realmente eu não gosto muito, mas em alguns casos ele certamente fica bem. Em preto e branco, né, como eram as fotos antigamente, o ruído ele fica bonitinho até. Mas de modo geral a gente tenta fugir disso, fugir de todo ruído, tanto o ruído de luz, que ele é só o ruído mesmo, quanto o ruído de cor, que ele cria uns pixelzinhos assim coloridos, vermelho e verde, que deixa um aspecto de ruído pior ainda. Inscreva-te no canal. E o ruído ele é muito ruim de corrigir, a gente não consegue recuperar aquela informação. Enfim, é importante que o ISO seja bom e que ele é bom quando a gente consegue usar ele em valores mais altos sem gerar ruído. Dá uma olhada nesse desenho. Quanto menor o ISO,
menos grão, menos ruído vai aparecer na nossa imagem. E quanto maior o ISO, independente das outras configurações, mais ruído vai aparecer na nossa imagem. Então, tentando evitar esse ruído, a gente tenta usar o ISO menor possível. O uso padrão, assim, que o pessoal recomenda do uso do ISO é 1600. Digamos assim, chegou no 1600, toma cuidado. Se tua câmera não suportar, não sobe porque já vai começar a gerar ruído e as fotos vão sair muito ruins. Mas isso não é uma regra, é uma sugestão, um cuidado, uma observação geral. Assim, 1600 é o padrão. Tu pode chegar sem medo, assim, na maioria das câmeras. E aí, dependendo da tua câmera, tu pode subir mais. Subir até, sei lá, 12.000, que vai estar tudo ok. Mas a câmera tem que ser muito boa nesse caso, né? Pra chegar a 12.000. Porque tem câmera, ela chega até 102.000 o ISO máximo dela. Mas quem é que usa 102.000? Mas o ideal é que se a câmera chega até 102.000, significa que os primeiros valores dela são muito bons, né? Ela consegue subir mais sem gerar o tal do ruído. Aqui nas fotos do nosso patinho, nesse primeiro teste que a gente está fazendo com ele, eu vou fazer 2 testes para testar o ISO. A gente vê que da primeira até a última foto, nas partes escuras, ou seja, mais lá no fundo, a gente percebe que vai surgindo bem aos poucos um ruído, né? O nosso ruído que é gerado pelo uso excessivo do ISO, né? Nesse outro teste aqui eu coloquei o nosso patinho numa área mais escura, onde não tinha muita luz. Aquele era luz natural, então ele iluminava bem, aparecia o ruído, né? Com o valor alto, mas não aparecia tanto. Aqui ele pega menos luz, ele pega uma luz nada direta. Conforme ele vai indo, a gente vai avançando, o ruído se comporta de uma maneira diferente. De qualquer forma, é bom usar o ISO com moderação, mas sem medo, né? Eu não quero sair do ISO 100 ou do ISO 50 que tem algumas câmeras, ou na Sony ela já te obriga no PP7, PP9 a partir do ISO 800. Então, qualquer lugar que tiver para te usar esse S-Log tem que ser a partir do ISO 800. Puxa, eu já começo meio assim, só que ela tem um ISO bom, né? Eu posso sem medo usar o ISO 800. Enfim, tu tem que saber caso a caso usar, mas usar sem medo. O importante é garantir o teu trabalho, garantir a fotografia, o registro, a filmagem, que dê para que fique num aspecto bonito, um aspecto bom e que o cliente fique satisfeito com isso, né? Obviamente, o cliente e tu também. Mas o ISO não serve só para o escuro. Tá muito escuro, é uma festa, é um ambiente assim com pouca luminosidade e eu vou usar ISO. Não é só nesses casos. Por exemplo, tem casos em que a gente tem que aumentar muito a velocidade para tirar uma fotografia de movimento e a gente aumenta o ISO para compensar. Ou tem casos que a gente quer pegar toda uma paisagem, a gente abre bastante o diafragma da nossa lente e aí acaba escurecendo, dependendo do horário do dia, e o ISO serve para dar essa compensada, né? O ISO é aquele caso, tu mexe em todas as outras coisas, se tu precisar, tu mexe no ISO. Ele não é um elemento assim que tu vai pensar, eu quero mexer no ISO porque eu quero um ruidinho. Não, na verdade, se tu quiser um ruído, mexe no ISO. Mas na maioria das vezes a gente não quer, né? Então ele serve basicamente para compensar a nossa falta de luz nos casos que forem necessários. Esse foi o vídeo de ISO, tentei explicar um pouquinho melhor para te entender o uso dele, mas vão haver os outros elementos também, os outros pilares da fotografia nos próximos vídeos, então não perde porque um complementa o outro, né? Todos são importantes juntos, eles que fazem a fotografia. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, compartilhe o vídeo para o canal crescer cada vez mais e te vejo no próximo episódio de Producena.